Olá, Distrito 4521, meu nome é Guilherme, é um prazer fazer parte desse projeto, do Projeto Mais, do Distritão de Minas Gerais, né? Eu estarei à frente da Comissão Nacional de Projetos da MDIO Rotaract Brasil em 2021-22, e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre ação, o retorno. Eu vou falar um pouquinho sobre necessidade real, o porquê voltou, a diferença entre projeto e ação, a categorização de projetos, mas aí eu deixo um asterisco, porque eu sei que a Érica vai falar com vocês no futuro. O conceito de ação, o cuidado com o Megazord, tá? Isso daí eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre a teoria do Megazord criada pela equipe do CNP para alguns projetos que estão ali em ação que acabam dificultando um pouco as avaliações, e como cadastrar numa ação no ANP, tá? No Arquivo Nacional de Projetos. Então, vamos lá. Pessoal, falando de necessidade real, independente se é um projeto ou se é uma ação, elas são inspiradas em problemas, tá? Não dá para a gente falar que projetos ou ações surgem do além, tá? Surgem ali de um coelho de uma cartola ou surgem de uma ideia aleatória em reunião. Não, todas elas a gente precisa de um problema encontrado na comunidade, dentro do seu clube ou na imagem pública do seu clube, tudo bem? Então, a gente tem que trabalhar sempre no planejamento de projetos visando uma necessidade real, uma problemática encontrada ou algo que precisa ser reparado ou consertado na comunidade, no clube ou na imagem do seu clube. Tudo bem? Por que a categoria ação voltou? Então, vamos lá. Vamos contar uma historinha para vocês para passar todo um conceito histórico. Quando o Lucas de Assis, do distrito de vocês, o atual presidente da MDIO, era gerente do CNP, foi retirada a categoria ação de maneira estratégica, tá? Primeiro que a equipe do CNP que eu integrava naquela época, então por isso que eu conheço grande parte dessa história, para ver como os Rotaracts no Brasil se comportavam sem a categoria ação, certo? A gente esperava um resultado, esse resultado não aconteceu, e aí a gente voltou com a categoria ação. Então, não foi um tira, destira, põe a blusa, tira jaleco, põe blusa, tira blusa, tá? Foi tudo um conceito, uma metodologia, uma análise de resultados que a MDIO precisava para ver como os Rotaracts do Brasil se comportavam. Vimos que eles não se comportavam da maneira que a gente imaginava, retornamos para a categoria ação, certo? Mas qual é a diferença de um projeto e de uma ação, tá? Primeiro, vamos lembrar sempre dessa frase, tá? No projeto, nós ensinamos as pessoas a pescar. Na ação, nós damos o peixe, certo? Essa é a principal diferença de um projeto e de uma ação. Mas aí tem a parte teórica, digamos assim. Os projetos, eu não sei porque o contínuo apareceu ali, tá? Os projetos, eles são atividades contínuas, eles exigem um planejamento maior. Por conta desse planejamento maior, eles são mais complexos, tá? Eles visam a resolução do problema a longo prazo, então não vai ser algo tipo, beleza, executamos aqui, amanhã o projeto acabou. Não, não é isso, tá bom? É uma certa mudança de hábito na comunidade, no clube, enfim, que vai tornando esse problema cada vez menor até que ele se extingue, certo? E aí falando da extinção do problema, certo? Ou seja, o problema acaba e não retorna, tá? Desde que as pessoas mantenham esse hábito pregado pelo projeto. E são as atividades intervencionistas, que intervêm na comunidade, que modificam a comunidade, que transformam a comunidade. As ações, a grosso modo, a gente pode dizer que elas são atividades mais rápidas, elas exigem um planejamento mais curto, por conta disso, são mais simples e elas visam a resolução do problema de imediato, certo? Porém, há um retorno do problema. São as atividades assistencialistas que a gente fala, tudo bem? Está fazendo mais sentido agora para vocês a frase que no projeto nós ensinamos a pessoa a pescar? Ou seja, nós falamos tudo o que ela precisa de como executar a pesca e tudo mais. Basta ela ir lá e pescar, certo?
uma mudança numa rotina da pessoa para que ela vá lá e consiga o seu alimento, o seu peixe diariamente e tudo mais. Na ação, a gente vai lá, ó, o peixe está aqui, muito obrigado. A pessoa vai resolver o problema de imediato, ela vai ter o peixe, certo? Porém, a hora que esse peixe acabar, esse alimento acabar, o problema retorna, tudo bem? Então, essa é a diferença entre projeto e ação. E a gente tem que tomar cuidado, por isso que eu deixei até sublinhado ali, planejamento curto e simples, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas uma atividade que os clubes executam, elas podem migrar de projeto para ação dependendo do que é planejado, tá? Por isso que as etapas de planejamento do projeto, se vocês não tiveram um treinamento ainda de como planejar um projeto, de como organizar um projeto, eu sugiro que vocês corram atrás disso primeiro, para a gente ver o que é um projeto, o que é uma ação. Tudo bem? Então, continuando. Aqui tem uma outra teoriazinha que fica mais fácil para a gente simplificar, para a gente designar ou para a gente diferenciar o projeto da ação, tá bom? Tudo que for doação, arrecadação, sensibilização é ação, tá? Tudo. Ah, o objetivo do meu projeto é realizar uma doação de cesta básica, tá? Doação, ação. Ah, a gente está visando arrecadar alimentos para ajudar um bairro carente da nossa cidade. Arrecadação de alimentos, ação. Nosso objetivo é sensibilizar a população sobre as questões do Setembro Amarelo, sobre a depressão, sobre o suicídio. Sensibilização, ação, tá? Então, toda vez que você fica na dúvida o que é um projeto, o que é uma ação, peça para alguém falar para você em poucas palavras o que é o projeto. Se ele usar algo que termina com ação, você já sabe o que é uma ação. Tudo bem? E aí, falando de categorização das atividades, dos projetos, né? Os projetos eles são divididos em algumas categorias, tá? Então, são os de comunitário, que anteriormente a gente chamava de serviços à comunidade. O nosso distrito 4.521, quer continuar chamando de serviços à comunidade. Tudo bem, não tem erro, não vai ter nenhum problema. É só lembrar que quando for escrever os projetos do distritão no CNP, os de serviços à comunidade vão entrar na categoria de comunitário, tá bom? Profissionais, internacionais, captação de recursos, que eram os que a gente chamavam de finanças, categoria de finanças, meio ambiente, imagem pública e atração e engajamento de associados. Essa foi a categoria que teve a maior transformação do nome, que era a antiga categoria de serviços internos. Guilherme, mas qual que é a diferença de atração e engajamento de comunidade, perdão, atração e engajamento de associados para serviços internos? Não há diferença nenhuma, tá? As perguntas do CNP são as mesmas que eram usadas em serviços internos, passamos para atração e engajamento dos associados. A definição da categoria, o textinho que a gente usava para falar o que era um projeto de serviços internos, é o mesmo utilizado para atração e engajamento dos associados. A única coisa que realmente mudou foi a nomenclatura. Do resto, é tudo igual, tá? E aí, a ação, ela não tem categoria. A ação, por si só, já é uma categoria, tudo bem? Então, não existe, eu vou realizar uma ação de meio ambiente, eu quero cadastrar ela como uma ação de meio ambiente. Não, ela é uma ação, tá? Ela teve um fim de meio ambiente, mas ela nunca vai deixar de ser uma ação, tudo bem? E com isso, mesmo tendo as categorias, dizendo que os projetos são mais complexos, são mais completos, exigem uma dedicação maior do clube, a gente não pode dizer se projetos são melhores que as ações, tudo bem? Lembra lá do primeiro slide. Projetos e ações são definidos pelas necessidades reais encontradas, pela problemática. Se você encontrar uma problemática que cabe, ou dependendo do momento histórico do seu clube, que o clube não consegue realizar um projeto estruturado, tudo bem realizar uma ação, tá? Não há erro quanto a isso, ninguém vai condenar vocês, ninguém vai criticar vocês, e ninguém vai falar que as ações executadas pelo seu clube não têm valor, tá? É uma ação, tá bom? A ação, se a gente for resumir ela, definir, ela é uma atividade realizada em atuação única,
considerando seu início, meio e fim, de fácil execução e ou de planejamento simples, que podem ou não apresentar resultados concretos de impacto transformador na comunidade. Tá lindo sua fala, Guilherme. O que isso quer dizer? Vamos pensar o seguinte: independente se é projeto ou é ação, tá? Quando eu falo atuação única, é quando vocês visam executar uma atividade só. Nosso objetivo é realizar uma palestra de sensibilização, atuação única, tá? Algo pontual, um ponto, certo? Considerando início, meio e fim que a gente fala, é que independente se é projeto ou se é ação, existe o planejamento, existe a divulgação, existe busca de parcerias, existe análise de resultados, tudo bem? Não é porque, eu vou falar na rádio, então eu vou divulgar a minha ação na rádio que vai transformar ela num projeto. Não, tá? A divulgação, as ações também necessitam ser divulgadas, elas necessitam chegar no público-alvo, tudo bem? E aí tem alguns exemplos: plantio de árvore, atividade de Dia das Crianças, que geralmente os clubes fazem alguma doação de doces, chocolates, brinquedos, Natal, doações para instituições, palestra, se é uma única palestra, campanhas de arrecadação de alimentos, roupas ou demais itens, tá? Então tomem muito cuidado. E o que vem acontecendo? Aí entra um pouquinho a teoria do Megazord, tá? Quando eu disse aqui no slide, oh meu Deus, aqui no slide 6, lá no slide 6, perdão, atividades de planejamento curto ou simples, tá? Vamos lembrar disso. Ele conflita com planejamentos completos e mais complexos, tá? Por quê? Aí surgem alguns megazords, que é aí que entra na teoria do megazord que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, tá? Esse megazord aí do Setembro Amarelo é do meu clube, por isso que eu tenho propriedade para falar, sem prejudicar ninguém. Mas faça uma análise com as atividades que o seu clube usa. O que a gente fez no megazord daqui de Itápolis, que a gente inscreveu ele na categoria ação, tá? A cabeça aí, ou o corpo do megazord foi uma caminhada, tá? Essa caminhada, a gente convidou toda a população para fazer uma atividade de sensibilização sobre o Setembro Amarelo no centro da cidade, que era a caminhada em si, tá bom? Isso teve divulgação, teve convites para órgãos públicos, enfim, teve todo um planejamento. A decoração que a gente fala foi que a gente convidou todo o comércio local do centro da cidade a eles decorarem as vitrines das lojas dele de amarelo, tá? Com produtos dele amarelo. Então, se era uma loja de roupa, era roupa amarela. Se eram produtos escolares, a gente pediu para eles colocarem produtos amarelo. Se era a loja de tinta, usar embalagens que tinham a cor amarela mais evidenciada. Enfim, isso também teve um planejamento, uma divulgação, todo um trabalho, tá? E a etapa de panfletagem. Tá? Essa panfletagem ela não visava divulgar a caminhada ou divulgar qualquer outra atividade. Não, a gente foi no semáforo da cidade realizar uma panfletagem, pegar panfleto para os carros, passando informação sobre o Setembro Amarelo, tá bom? Uma atividade de sensibilização, ok? Então, ela também teve planejamento, ela teve divulgação, ela teve busca por parceiros, ela teve elaboração do panfleto, tudo isso. Aí teve a perna amarela, que é uma palestra. Nós reunimos no Rotary Clube de Itápolis, inclusive saudades de aglomeração, e fizemos uma palestra junto com uma psicóloga, aliás, duas psicólogas, falando sobre a depressão, sobre o suicídio, sobre como a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por um momento difícil e que está pensando em cometer o ato, tá? Então, era também uma atividade de sensibilização. E na rádio, a gente levou uma psicóloga para falar abertamente, para fornecer uma entrevista na rádio, falando sobre o Setembro Amarelo, tudo mais, basicamente replicar a palestra dela, só que dessa vez na rádio. Tudo bem? Se a gente parar para pensar, cada uma dessas atividades que o Rotary Clube de Itápolis executou teve um planejamento, era pontual, e aí a gente cadastrou tudo isso junto num cadastro só e continuou chamando de ação, porque todas elas englobavam o Setembro Amarelo. Ok? Ok. Tá.
qual que é a diferença por que o Setembro Amarelo foi cadastrado em ação, sendo que na Semana Mundial do Rotaract, se a gente realiza o dia do PIN, onde todos os associados vão no seu dia a dia usar o PIN, se a gente vai na rádio, dar uma entrevista, falar o que é Rotaract, se a gente realiza um dia do convidado com o intuito de divulgar o que é Rotaract para pessoas interessadas em conhecer o nosso clube, se a gente faz uma matéria no jornal falando sobre o que é Rotaract, o que a gente faz, tudo mais, e vai nas escolas, principalmente no terceiro colegial, divulgar o Rotaract para essas pessoas que estão prestes a completar 18 anos. Aí a gente cadastra tudo isso junto, chama de projeto de imagem pública, certo? E na ação a gente faz tudo isso e cadastra como ação, tá? Por isso que a gente entra na teoria do Megazord, tá bom? Tome muito cuidado. Guilherme, o que eu faço nesse caso? Se você quer cadastrar o Setembro Amarelo tudo junto, todas as atividades juntas, certo? Você pode cadastrar, desde que você chame isso de projeto de comunitários, tá? Por quê? Gente, porque ele deixou de ser um planejamento simples, tá? Ele deixou de ser uma atividade pontual, ou seja, foram 5 atividades pontuais. Uma no centro na cidade, uma nas lojas, uma no semáforo, uma na rádio e uma palestra no Rotary. Deixou de ser pontual, tá? Ah, mas o resultado dela não tem resultado concreto, tá? Mas ao longo do tempo, já que a ideia é sensibilizar, ao longo do tempo, a população tende a diminuir os riscos de depressão, enfim, no caso do Setembro Amarelo, tá? E aqui é a mesma coisa. Se eu quiser cadastrar a Semana Mundial do Rotaract, cada uma com cadastro diferente, um com o dia do PIN, outro com uma divulgação na rádio, um com o dia do convidado, dependendo do dia do convidado, pode se transformar num projeto, tá? Um projeto de atração e engajamento de associados, uma matéria no jornal e uma divulgação nas escolas, eu posso fazer isso e chamar cada uma delas separadamente de ação, tá? Então, pegou o Megazord e juntou tudo no mesmo cadastro, é um projeto. Ah, quero cadastrar cada uma separado, cada uma com uma parte, já que cada uma tem o seu planejamento próprio, a sua divulgação própria e tudo mais, é uma ação, tá bom? Tomem cuidado com o Megazord, tá? Porque se chegar o Megazord na categoria de ação e a gente vê que ele é um projeto, que a gente vê que ele é um Megazord, ele vai ser desclassificado, tá? Porque ele não se enquadra na categoria. Então, tomem muito cuidado. Ele deixou de ser uma atividade simples, ele deixou de ser um planejamento rápido, ele deixou de ser uma atividade pontual. Tudo bem? Tomem muito cuidado com isso. E aí, eu trouxe dois organograma, cronograma, não sei como vocês chamam, que mostram como que seria o cronograma do Megazord do Setembro Amarelo, tá? Esse daqui foi do meu clube, então você percebe que a gente começou a falar sobre o Setembro Amarelo aqui em Itápolis dia 15 de julho. Como é que eu tenho a cara de pau, como o Rotary de Itápolis teve a cara de pau de falar que isso é uma atividade pontual, sendo que eles planejam a atividade um mês e meio antes, 45 dias antes, tá? E aí você pode perceber que teve toda a etapa de planejamento, então que a gente levou 45 dias para planejar. Por quê? Era uma entrevista de sensibilização, tá? Gente, evitem o máximo usar o termo conscientização. Dê preferência para sensibilização, tá? Ignore que esse erro tem até uma notinha aqui embaixo. Uma atividade de sensibilização na rádio, aí a decoração das vitrines, uma panfletagem de sensibilização, uma palestra de sensibilização e a caminhada de sensibilização, tá? Ou seja, se a gente jogar isso num cronogramazinho, eu não precisava realizar a entrevista na rádio para fazer a decoração da vitrine. E a mesma coisa, eu não precisava realizar a decoração da vitrine para realizar a panfletagem. E muito menos realizar a panfletagem para organizar a palestra ou a caminhada. Elas eram atividades que a gente chamou de atividades independentes. Ou seja, todas elas dependiam apenas do planejamento, tá? E nenhuma delas dependia de uma da outra, diferente da reunião de feedback, que quando acabasse todas, a gente teve a reunião de feedback, tá? E aí, é diferente de uma ação do Setembro Amarelo, tá? Que aí eu peguei apenas a palestra de sensibilização e aí contou com a apresentação, com o planejamento. Aí eu fui realizar uma entrevista na rádio para divulgar a minha palestra de sensibilização.
Diferente dessa daqui, que eu realizei uma entrevista de sensibilização na rádio, tá? Então, mesmo assim, ó, e a panfletagem de divulgação era para divulgar a palestra, ou seja, eram etapas da minha divulgação, o que as tornam dependentes, tá? Ou seja, eu poderia realizar a palestra sem divulgar na rádio, sem realizar a panfletagem? Poderia. Só que você concorda comigo que o medo de não dar ninguém na palestra era alto, tá? Então, isso faz com que a palestra de sensibilização seja uma atividade totalmente dependente das etapas anteriores. Ou seja, isso daqui é qualquer cronograma de projeto de ação. Claro que de projeto vai ser mais complexo, vão ter mais etapas, uma dependendo da outra, tá? Diferente do Megazord que a gente fala, tá? O Megazord, ele já vai ter essa carinha. Várias etapas que dependiam do planejamento, mas não dependem entre si uma da outra. Tudo bem? Espero que tenham entendido essa parte do Megazord e da diferença de projeto e ação. E aí, falando, onde que os Megazords entram, tá? O Megazord ele vai entrar exatamente nessa parte. Exige um planejamento maior, são mais complexos, tá? E são atividades que a gente diga, não, apesar de não ser contínuas, é porque elas não dependem entre si, mas elas dependem de um planejamento maior, mais complexo, mais completo. Tudo bem? Então, tomem muito cuidado com o Megazord. O Megazord está sendo algo muito comum, certo? Quando os clubes fazem várias atividades e cadastram tudo isso como ação. Isso traz quando tem uma categoria ação. Por isso que a gente está tentando corrigir isso o quanto antes. Tudo bem? E como que a gente cadastra uma ação no ANP, certo? Os associados mais experientes, mais antigos do Distritão, lembra que antes lá tinha uma perguntinha, é uma ação ou é um projeto, né? Aí tinha que selecionar, às vezes a pessoa acabava esquecendo de selecionar e o projeto era desclassificado porque não se enquadrava numa categoria. Hoje, como é que está funcionando, tá? Primeiro está aqui a grande mudança que a gente já vê que, ó, quando a gente fala avenida, que seria categorias, já tem a ação aqui. Isso nunca teve, tá? Então, quer dizer que esse projeto Bissolidário 2021 do Rotaract Clube de Itápolis já está cadastrado na categoria ação. E aí tem outros internacionais, profissionais, imagem pública, captação de recurso, enfim. Aí, ó, Semana Mundial do Rotaract 2021, a gente fez um Megazord e cadastrou ele como imagem pública. Tudo bem? Então, tome um pouquinho de cuidado. E como é que a gente cadastra? Bom, o cadastro ficou normal, não mudou muita coisa. A única coisa que mudou foi aqui, categoria principal, e aqui que estava escrito antes, categoria secundária, hoje aparece uma área de enfoque, tá? Então, para a gente cadastrar uma ação, a gente vai clicar ali, a ação está aparecendo aqui, ó, tá? Então, não tem como a gente falar que é uma ação de meio ambiente, por exemplo, ou uma ação de imagem pública. É uma ação e ponto final. Tudo bem? Já na área de enfoque, eu acho que eu esqueci de colocar o não esqueci. É a mesma coisa, você vai clicar ali na caixinha suspensa e você vai escolher a área de enfoque que sua atividade, seja ela projeto ou ação, se enquadra. Ah, Guilherme, mas a ação se enquadra em área de enfoque? Sim, não é porque é uma ação que ela não vai ter uma área de enfoque que ela vai trabalhar, tá bom? E por que tem esse não se aplica, tá? A equipe de CNP conversou bastante e viu que, por exemplo, projetos de imagem pública, eles não se enquadram numa área de enfoque, tá? Porque eles têm caráter interno. Então, às vezes, não se aplica. Projetos de atração e engajamento, eles visam trabalhar o interno do nosso clube, então também não se aplica, tá? E projetos de captação de recurso, às vezes, não tem um destino ainda para o dinheiro do projeto, tá? E vai para o famoso caixa de projetos do clube. O ideal é você ter um destino para onde vai esse dinheiro, tá? Porque fazer projeto de captação de recursos para guardar não é projeto, tá? Não é legal. Não é o nosso objetivo não é acumular dinheiro, é fazer o dinheiro retornar para a comunidade em forma de projeto. Tudo bem? E aí acaba tendo esse não se aplica. Então, às vezes, alguns projetos, principalmente de captação de recursos, imagem pública e atração e engajamento do associado, não se aplicam. E as ações também têm uma área de enfoque. Tudo bem? E aí foi o que eu disse. Ah, por exemplo, e quando eu já iniciei um cadastro, tá? Eu posso mudar? Pode, tá?
A única coisa que eu vou pedir para você tomar cuidado, porque quando você iniciou esse cadastro, às vezes não tinha já a área de enfoque, então está em branco, tá bom? Então você seleciona a área de enfoque, você consegue mudar a categoria que era, isso sem problema nenhum para cadastros já realizados anteriormente, tudo bem? Pessoal, algumas dicas que eu passo para você, tá? Foto de projeto e ação, se aplicável, utilize, deem preferências para as fotos que o pessoal esteja usando máscara e distanciamento social, tá? Como assim se aplicável, Guilherme? Se um projeto é online, ninguém está cada um na sua casa, não precisa aparecer na live de máscara, tá? E que nem eu estou aqui no meu quarto, sozinho, não preciso estar de máscara, tudo bem? E aí, se for tirar um print da tela, ok, a gente está sem máscara. Mas, se vai fazer alguma entrega ou vai fazer algo que tenha um mínimo de presencial, deem preferência para essas fotos, tá bom? Tomem cuidado e principalmente distanciamento social. O que é muito comum a gente estar fazendo, não é que é errado, é errado, mas as pessoas não estão fazendo por maldade, tá? Tá todo mundo de máscara, aí tira aquela foto coletiva de todo mundo se tocando, né? Abraçando, assim. Gente, é distanciamento social também, tá bom? Não adianta estar de máscara se a gente tá abraçado todo mundo junto. Então, vai tirar foto, 1 ou 2 metros de distância, um cada um. Eu ainda prefiro que vocês vai fazer alguma doação, tá? Entrega a doação, não se preocupa com a foto, tira a foto do que vocês vão entregar antes, chega lá, entrega e fala assim, olha, se possível, depois tira uma foto para a gente, tá? E a pessoa tira a foto lá, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se a gente não precisar tirar foto ou tirar fotos que não ficam tão legais, tá? É que a gente tem que prezar primeiro pela nossa saúde, tá bom? E façam o máximo de projetos, ações, atividades online possível. Ah, Guilherme, você está falando então que não é para fazer nada presencial? Não, eu não estou falando nada. Quem está falando é a OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? Se for fazer alguma coisa presencial, tudo bem, porque não tem outro jeito de fazer. Mas evitem, tá? Evitem. Ah, Guilherme, então uma atividade presencial que chegar no CNP vai ser eliminada? Não, não vai ser, tá? Não vai ser. Só que a gente vai pedir o máximo que vocês façam coisas online, tá bom? Nesse momento, a gente tem que pensar mais em nós do que dar de nós, tá bom? E tá tudo bem se o meu clube só realizar atividades, projetos e ações online, tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem se eu só vou conseguir apresentar print de tela ao invés de algum projeto voltado para a comunidade, que há o contato com a comunidade e tudo mais. Tá tudo bem, tá? Esse é o momento da gente combater um vírus, tá? E o combater o vírus significa usar máscara, álcool em gel e distanciamento social. Se a gente puder fazer várias coisas online, não tem problema, tá? Continuarei amando todo mundo da mesma maneira, tá bom? Pessoal, eu deixo aqui o meu WhatsApp, quem tiver dúvidas ou alguma outra sugestão, eu respondo até um dia útil, o meu e-mail está aí, e meu muito obrigado, eu só tenho a agradecer ao Distrito 4521 pela oportunidade de participar do Projeto Mais e pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, tá bom? Meu muito obrigado e espero que eu consiga contribuir para a evolução do Distrito 4521 e para os clubes que a ele pertencem, tá bom? Meu muito obrigado.